Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o programa Resenha de Mercado. Mais um dia aí para vocês, pessoal, mais um programa falando de investimento, falando de mercado para vocês. Fica ligadinho que a gente tem muita coisa no programa hoje. Seja muito bem-vindo. Lembrando, né, pessoal, o programa tá saindo na íntegra agora aqui e depois na rádio e depois vai sair às 19 horas no nosso canal do YouTube e no Spotify também. Pessoal, já vou pedir para vocês, sigam todas as redes sociais aqui da rádio, compartilhe, vai estar saindo na programação, nos stories também. Vou estar a semana toda aí falando um pouquinho de mercado com vocês. E também, pessoal, siga o programa Resenha de Mercado. Resenha de Mercado, nós estamos em todas as redes sociais. Resenha de Mercado JF, para você nos seguir lá em todas as redes sociais, tá bom, pessoal? Espero vocês lá. E se você quer ser nosso patrocinador, muito simples. Você pode entrar em contato aqui com a rádio através das redes sociais ou através do comercial da rádio ou também do comercial do Resenha de Mercado, tá? O nosso WhatsApp é 45 99825 8921, tá? Mudou o nosso WhatsApp. 45 99825 8921. Você pode ser patrocinador e você pode também entrar lá na nossa comunidade Resenha de Mercado para você aprender a investir de uma forma objetiva. Vamos lá, pessoal, vamos falar de bastante coisa hoje. Teve muita coisa aí nas últimas semanas acontecendo. A gente vai falar de mercado, vai falar de guerra, vai falar de mercado interno aqui no Brasil, né? Vamos falar um pouquinho do que vem acontecendo no mercado aqui no Brasil. E como sempre, né, pessoal, nós começamos aí com os nossos indicadores, né? Os nossos indicadores aí dos últimos dias aí. Você que está acompanhando na rádio não vai ver depois. Você pode rever o nosso programa lá no canal do YouTube do Resenha de Mercado, também aqui no canal da rádio, nas redes sociais você vai ver os cortes, mas na íntegra lá no nosso canal do YouTube. Vou passar para vocês. Ibovespa nos últimos 5 dias aí praticamente no 0 a 0, tá naquele range ali entre 180 e 190 mil pontos, né? Nos últimos 5 dias, uma alta aí de 1,26, fechando mais ou menos aí 181 mil pontos, né? Chegou a bater aí 185 nos últimos 5 dias. No mês, né, pessoal, uma queda aí de 4%, né, no mês. E no ano, o Ibovespa ainda performando, né? Performando aí 13,09, né? Chegou a subir aí até 91 mil pontos e tá nesse range aí de 90 mil pontos, 180 mil pontos, né? Batendo nesse range aí. Vamos falar um pouquinho agora do SP500, né? SP500 também que nos últimos 5 dias aí teve uma queda, mais ou menos na faixa ali de 6.368 mil pontos, né? Uma queda de 3,91 nos últimos 5 dias. No mês, pessoal, uma queda aí de quase 8%, né? Sofrendo um pouquinho aí por causa da guerra. A gente tinha uma expectativa de que o Banco Central americano lá, o Fed, iria baixar a taxa de juros americana acabou não baixando por causa da guerra, por causa de várias outras coisas que vem acontecendo lá dentro dos Estados Unidos, né? E no ano aí, enquanto o Ibovespa sobe 13%, o índice do SP500 vem caindo aí quase 7%, 6,96. Pessoal, e aí? Você acha que a guerra vai continuar? Você acha que a guerra vai arrefecer? O que vai acontecer nos próximos capítulos aí? Vamos falar um pouquinho de dólar. A gente sabe que dólar é muito relevante aqui para o Brasil. Eu até soltei algumas postagens nas minhas redes sociais, né? Lá nas redes sociais do Resenha de Mercado, acompanha lá, falando, pessoal, de uma coisa que eu venho falando aqui desde o começo do programa. Nós ganhamos em real, mas nós vivemos em dólar. E aí, quando vem uma crise, quando vem uma guerra, quando vem um choque externo, a gente sente muito forte, né? A gente está vendo aí como que está subindo os combustíveis no Brasil e como que essa cascata acaba prejudicando todo o nosso país, né? Então eu sempre falo para vocês a importância de aprender a investir e a importância de aprender a dolarizar a sua carteira, porque nós sofremos aqui disso. A gente ganha em real, mas tudo é cotado em dólar. Então, além da gente tudo ter que pagar 3 no Brasil, porque no Brasil tudo você paga 3, né? Se você vai comprar um carro, você paga 3 carros. Você está comprando o teu, você está comprando do governo e você está comprando a parte que o governo vai pegar a grana para ajudar os outros. Quando você está fazendo um plano de saúde, você está pagando o teu plano de saúde, você está pagando a parte do governo e você está pagando a parte que o governo vai pegar para ajudar os outros. Então tudo no Brasil a gente acaba pagando 3, né? E ainda tem mais essa, além da gente pagar 3, a gente ganha em real, mas a gente vive em dólar, a gente ainda fica sofrendo
esse impacto do dólar, né? Isso aí prejudica muito. Como que você pode escapar disso? Aprendendo a investir, aprendendo a dolarizar o teu patrimônio. Que a partir do momento que você começar a dolarizar o teu patrimônio, você vai reduzir e a partir de um determinado valor, você vai extinguir essa sangria aí da defasagem do teu dinheiro, do teu patrimônio, e você vai começar a ganhar dinheiro. Eu mandei lá no resenha na semana passada, pessoal, você não entrou na nossa comunidade, entra na nossa comunidade, nosso WhatsApp é 45 99829 9825, perdão, 8921, o telefone é novo aqui, às vezes eu confundo, tá? Então, 45 DDD 9825-8921, manda o WhatsApp lá pra gente pra você entrar na nossa comunidade. Eu mandei um relatório lá pro pessoal semana passada, que eu fiz uma comparação em relação ao dólar, ao IPCA e o CPI, que seria referente ao IPCA americano. Só para vocês terem uma ideia, desde a criação do real, o IPCA, ele aumentou em 722%. 722% foi a nossa taxa de inflação desde a criação do real. O CPI americano, que o dólar também perde poder de compra, foi de 122%. Ou seja, em 30 anos aí de real, a nossa moeda perdeu praticamente 7 vezes mais poder de compra do que o dólar. Então você tem que entender que você precisa dolarizar a sua carteira. Não é nenhuma recomendação, tá? Mas você precisa entender que, além de você comprar tudo em dólar, você vai ficando cada vez mais pobre. Eu já trouxe outro dado aqui para vocês também, esses dias falando que há 20 anos atrás, para você fazer parte do 1% mais rico do país, você tinha que ganhar 15 mil reais há 20 anos atrás. Hoje, para você fazer parte do 1% mais rico, você tem que ganhar acima de 26 mil reais. E olha só que interessante, há 20 anos atrás, um carro popular custava na faixa ali de 20 mil reais. Ou seja, você teria que trabalhar um mês e mais 10 dias para você comprar um carro zero, se você fizesse parte do 1% mais rico. Hoje, para você fazer parte do 1% mais rico, você tem que ganhar 26 mil reais e o carro popular custa 80 mil reais. Então, olha o tanto que você perdeu. Antes você precisava de um mês e 10 dias de salário para comprar um carro. Hoje, o 1% mais rico do Brasil, para comprar um carro popular, ele precisa de quantos meses de salário? 26 mil, o carro ele vai precisar ali de 4, 5 meses de salário. Então, olha o tanto de poder de compra que nós estamos perdendo. E por que a gente está perdendo isso? Porque a nossa moeda desvaloriza muito mais rápido que o dólar. O dólar também desvaloriza. O dólar também um dia vai acontecer o que está acontecendo com o real, vai acontecer com todas as moedas que estão morrendo. Por quê? Porque os governos imprimem moeda. Quanto mais eles imprimem moeda, mais eles desvalorizam a moeda. E aí tem lá o tal do efeito Cantillon, que eu já falei para vocês em outro programa aqui. Quem pega essa moeda primeiro, não pega ela desvalorizada. E quando ela vai descendo para a cadeia e chega lá para o assalariado, ele já perdeu muito poder de compra, né? E aí tem gente que fala que não. Gente, é a lei da natureza. Tudo que é abundante tem menos valor. Tudo que é abundante tem menos valor, né? Enfim, mas vamos lá. Quer aprender mais? Entra lá na nossa comunidade, no Resenha de Mercado, que a gente vai discutir, a gente discute bastante sobre isso lá também. Pessoal, sempre puxando o viés dos investimentos, tá? Aqui a gente não quer falar de política, política faz parte, né? E eu não tô falando que o governo tá fazendo alguma coisa errada, isso é prerrogativa do governo, o jogo é jogado assim, se a gente quiser a gente tem que mudar as regras dentro das 4 linhas, né? Mas eu acho muito difícil mudar, porque isso aí beneficia quem tá lá em cima, né? Mas não estou falando que tem nada errado. E tem gente que gosta desse sistema. Tem o pessoal que recebe auxílio aí, nós vamos falar um pouquinho, que gosta desse aí. E tá, tudo bem. Cabe a você ter inteligência, ter conhecimento e saber utilizar esse conhecimento. Porque para quem tem conhecimento, não existe informação ruim. Beleza? Então vamos lá. O dólar americano aí no ano, uma queda aí de quase 5%, né? 4,74, 5,25. Vamos falar um pouquinho agora aqui de Bitcoin, pessoal? Vamos lá. Bitcoin, últimos 5 dias aí, queda, Bitcoin voltou, bateu lá 70 mil dólares, também está nesse range entre 60 e 70 mil dólares, chegou a bater nos últimos 5 dias lá, chegou a bater aqui, ó, 71 mil dólares, né, nos últimos 5 dias, acabou caindo para 66, uma queda aí de 5,82. No mês, ainda nos últimos 30 dias, ainda uma alta de 1,17. E no ano aí, uma queda, um acumulado, uma queda aí de 23%, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho de ouro agora. O ouro aí que está sendo bastante falado por causa
dessa reserva de valor aí por causa de guerra, né? E aí eu vou falar outra coisa aqui para vocês. Tomem muito cuidado em relação ao ouro, tá? Pelo seguinte, tem muita gente que fala assim, eu vou me proteger, vou comprar ouro, vou me proteger, porque o ouro protege você, é um ativo que está há 4.000 anos aí sendo utilizado e tal. Toma muito cuidado, tá? Pelo seguinte, o que vai te dar essa segurança é o ouro físico, porque o ouro, quando você está comprando um ETF dele, você está comprando um índice. E eu não estou falando que não é seguro, tá? Eu estou falando só a questão dessa tese, que se der um apocalipse no mundo, você vai poder utilizar o ouro. Se você tiver ETF de ouro, você não vai utilizar, tá? E assim, o ouro físico é mais difícil de ser confiscado, né? Lembra-se lá nos Estados Unidos que teve lá o problema lá do governo, se eu não me engano foi o Roosevelt, né? Não sei se foi o Roosevelt aqui, não sei se estou falando besteira, mas teve o presidente lá que confiscou o ouro dos americanos, né? Os americanos tiveram que entregar o ouro e pegar título do governo. Então, assim, né? O ouro físico você consegue ter ele na tua posse, é mais difícil do governo pegar. Se você tem um ETF, o governo pode ir lá e confiscar. E existem vários ETFs, existem várias teorias aí de que os ETFs que você está comprando lá, eles não têm lastro 100% em ouro. Então, se você for chegar lá, primeiro que o ETF você não consegue resgatar. Você tem que resgatar ele na moeda que você está negociando ele. Então, toma muito cuidado nisso aí. Eu não tenho ouro físico, eu não tenho ETF de ouro. Não estou falando que é ruim, não é recomendação. Cada um tem sua tese, mas para mim não faz sentido. É a mesma coisa para mim de você ter Bitcoin na corretora. Não tem sentido nenhum para mim você ter Bitcoin na corretora. Corretora você utiliza para comprar e vender Bitcoin. O teu Bitcoin tem que ficar na tua wallet, tá? Esse é o meu conceito. Quer entender mais como que é o nosso conceito? Entra lá na nossa comunidade, tá bom? Os últimos 5 dias aí, o ouro praticamente no 0 a 0 aí, cotado a 4.493 mil dólares a onça Troy, 0,48 de alta e no mês aí caindo 12%. E outra coisa, né, pessoal? A gente tem visto o ouro oscilar muito. O ouro não oscilava tanto assim, né? Nos últimos anos a oscilação era um pouquinho menor. E a prata aqui, né, também aí com uma alta aí nos últimos 5 dias de 2,56. Pessoal, passamos os indicadores aqui. Agora eu quero passar para vocês falar um pouquinho do nosso relatório e depois nós vamos para as nossas notícias de toda semana que eu separo aqui para vocês. Vamos lá, pessoal. Você que está escutando na rádio, você não vai ver. Você que está vendo depois, você vai ver que nós vamos mostrar aqui 2 relatórios. Toda semana eu faço 2 relatórios, um relatório profundo, com um resumo, mas bem aprofundado, tá? Bem técnico, do mercado, da semana do mercado. Eu faço um relatório do mercado financeiro e um relatório voltado mais pro varejo, serviço, varejo, né? Você que é empresário. E esses relatórios eu mando toda semana lá na nossa comunidade. Então, quer receber os relatórios? Entra lá na nossa comunidade, entra em contato com a gente aí, 459 9825 8921, mudou o nosso WhatsApp, tá? Entre em contato lá para você entrar na nossa comunidade. E aí, pessoal, eu vou passar para vocês aqui alguns indicadores. Os relatórios têm 20 páginas cada um. Eu vou passar um pouquinho para vocês aqui, falar um pouquinho do que rolou aí na semana, tá bom? O mercado brasileiro enfrentou uma semana intensa de volatilidade, marcada por colisão entre indicadores de inflação acima do consenso e o desempenho recorde das empresas no setor de energia, tá? A análise para os mentorados que a gente faz lá deve ser focado na compreensão de que os choques externos de oferta do petróleo desancoraram as expectativas domésticas e forçam o Banco Central a adotar postura mais restritiva. Tem gente que está falando aí que não vão ter nem baixa na próxima reunião do cupom aí, tá bom? Desancoragem do IPCA. IPCA 15 de março registrou uma alta de 0,44, tá? Superando significativamente a projeção de 0,29 do mercado. Já começou a aceleração. Eu acredito que ainda não deve ser por causa da guerra, né? Mas, a surpresa negativa gerou reação imediata na curva de juros DI, que é a nossa curva futuro lá, com taxa fechando com altas próximas de 30 pontos base, tá? Pressão dos juros futuros. O DI para janeiro de 2028, olha só, atingiu 14,11, tá? A inflação de serviços desacelerou de 1,49 para 0,49, tá? Mas ainda carrega componentes de inércia que preocupam autoridades monetárias, tá bom? Núcleo da inflação. A média dos núcleos da inflação caiu de 65 para 0,35, oferecendo algum alento, mas insuficiente para mitigar o temor que o choque do petróleo
se transmite para os preços finais de bens e transporte. Eu acredito que a gente ainda não começou a sentir isso aí, a gente vai começar a sentir ainda, tá? Vamos lá. É fundamental notar que o mercado agora precifica uma probabilidade de 36,50 para o corte de apenas 25% de pontos base na Selic de abril, tá? Abandonando a expectativa anterior de 50 pontos base. E já considera uma chance de 22% de manutenção da taxa de 14,75. E eu acho, tá, pessoal, que se persistir a guerra, eles vão manter isso aí, tá bom? Petrobras, recorde histórico. 27 de março, a Petrobras atingiu o maior valor de mercado da sua história, 673 bilhões de reais, tá? Esse marco foi alcançado após a estatal renovar o seu recorde de capitalização por 10 vezes desde o início do conflito no Irã, impulsionado pela escalada do petróleo Brent acima de 105 mil dólares. Você que é acionista da Petrobras aí, né? Parabéns. A valorização da Petrobras acumulou 25% em 28 dias após o conflito, tá? Apenas na semana do dia 20 a 27 de março, mais de 50 bilhões foram adicionados ao valor da empresa. É isso aí, tá, pessoal? Outra coisa bem preocupante aqui, tá? Dinâmica do agronegócio. A gente sabe que o agronegócio vai sofrer bastante por causa da guerra, por causa de combustível, por causa de fertilizante, que é só para vocês terem ideia. O setor agrícola brasileiro enfrenta um cenário de margens apertadas e custos crescentes. A gente viu o ano passado, né, e esse ano aí, muita recuperação judicial de empresas do agronegócio, tá? O conflito no Oriente Médio provocou uma alta agressiva nos preços de fertilizantes, tá? E nitrogenados, ureia, impactando desproporcionalmente a cultura do milho, que exige maior investimento em insumos, tá? Então a gente teve a alta de fertilizantes, tá? Migração diária, tendência de migração diária plantada para a soja nos Estados Unidos e possivelmente no Brasil, tá, pessoal? E aí a gente teve uma outra notícia aí de que os Estados Unidos fez um acordo com a China e a China vai diminuir a nossa compra de soja e vai aumentar a compra de soja dos americanos, tá? Pressão nos preços. A soja em Chicago encerrou com queda superior a 1% no dia 27/3. Milho pode testar 5,10 dólares, tá? O bushel. Vamos lá, rebaixamento de rating de risco. Você que é acionista aí da Braskem, tá? A BofA Securities rebaixou as ações da Braskem para desempenho inferior, reduzindo o preço-alvo de 9 para 7,50. A justificativa reside na queima acelerada de caixa e nos spreads petroquímicos apertados, tá? Agravados por uma dívida de 11,9 bilhões, tá bom? Vamos ver o que mais a gente tem aqui, pessoal. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Tem bastante coisa aqui, tá? Impacto do petróleo. Vamos lá. Pra gente encerrar aqui, tá? A disparada no preço do petróleo acima de 105 dólares o barril, tá? Tem efeito multiplicador negativo. Isso aqui é bem importante você entender, tá? Na economia americana. A Goldman Sachs estima que a cada 10% de alta no petróleo, aumenta o CPI em 0,2 pontos percentuais. CPI deles lá, pessoal, é parecido com o IPCA aqui do Brasil, tá? Isso reduz o poder de compra das famílias e aumenta o custo de transporte de mercadoria, alimentando um ciclo inflacionário que impede o Federal Reserve de sinalizar qualquer afrouxamento monetário. O VIX, né, que é lá o índice do medo, tem feito mínimas acentuadas em 2026, indicando que a volatilidade está se tornando uma característica permanente do mercado. Pessoal, uma coisa que a gente tem que entender, tá? Eu vi esses dias um vídeo do Bruno Musa, um cara que eu acompanho, admiro bastante. Até foi um dos caras que me deu a ideia de fazer o programa aqui, uma conversa com ele. Ele falando sobre a estratégia dos Estados Unidos e a estratégia do Trump, tá? Se eu não me engano, os Estados Unidos, ele é um dos maiores produtores de gás natural do planeta. E ele também é autossuficiente na produção de petróleo. E se a guerra persistir, pessoal, pode sim ser muito prejudicial para os Estados Unidos. Já está tendo protesto lá nos Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos não é o país que mais vai sofrer, tá? Os países que mais vão sofrer são aqueles países que competem com os Estados Unidos. Um desses países é a China. E aí quando eu falo que a China compete com os Estados Unidos competem com a China com os Estados Unidos, mas Estados Unidos e China, um depende do outro. E aí pode ser que no médio prazo a China seja muito prejudicada. Tanto é que a China está tentando intermediar com o Irã ali, está tentando fazer um meio de campo ali para acabar com a guerra, porque a China não tem
não tem interesse nenhum em guerra. E aí, pessoal, tem alguns teóricos, né, principalmente da escola austríaca, que eles falavam antigamente que uma das coisas que acabaria com a, com a guerra seria o capitalismo, tá? E eu não gosto muito dessa nomenclatura de capitalismo, socialismo, capitalismo, socialismo, enfim, esses ismos aí, porque na verdade, pessoal, a gente não vive 100% capitalismo, a gente não vive 100% comunismo, a gente não vive 100% socialismo, não vai viver nunca, isso é utopia, o ANCAP, isso é tudo utopia, não tem, a gente precisa de Estado, a gente precisa de livre mercado, não tem como não ter Estado, já falei aqui pra vocês, quando você faz a abolição do Estado, se é que ele pode ser feito, e na minha visão nunca vai ser feito, não tem como fazer, e você cria lá, então vamos criar um grupo aqui para cuidar do asfalto da nossa rua. Você acabou de criar um Estado. Você só muda a direção, só muda o tamanho. Você acabou. O Estado é a organização das pessoas. Os seres humanos, desde sempre, eles vivem em clãs, vivem em grupo, vivem em comunidade, vivem se organizando. E não tem como você eliminar o Estado. Quando você elimina o Estado, você vai ter que se organizar para fazer as coisas. Você está criando outro Estado. Então, é uma coisa que não tem como você acabar. E aí, assim, pessoal, Estados Unidos depende de China. China depende de Estados Unidos, não tem como você acabar. Mas voltando, os teóricos lá precursores da escola austríaca, eles diziam que o capitalismo acabaria com as guerras. E realmente, quando você, por exemplo, vamos pegar a China, que é a fábrica do mundo, a China não tem interesse nenhum em guerra, né? Você acha que a China não tomou Taiwan ainda por quê? Porque se a China tomar Taiwan, quem vai se ferrar, se parar a produção de chip lá, o primeiro que vai se ferrar é a China, porque a China é a fábrica do mundo. A China precisa de peça, a China precisa de minério de ferro, a China precisa de comida para alimentar os trabalhadores, a China precisa de chip, a China precisa comprar de todo mundo para produzir, para ser a fábrica do mundo. Então, se os outros países estão em guerra, os fornecedores de matéria-prima da China, que é a fábrica do mundo, primeiro, não vão fornecer isso e vão estar se matando, vão estar acabando com as suas economias e não vão comprar da China. E assim todos os países que exportam. E o Brasil deveria ter essa preocupação também, porque o Brasil exporta comida para os outros países, entendeu? E se a China não tiver dinheiro para comprar comida nossa, a gente não vai vender. Então guerra não é bom para todo mundo. Então quando o mercado começa a andar e as pessoas começam a produzir, criar riqueza, tá? Que o pessoal chama de capitalismo, mas não existe isso, né? Existe a livre iniciativa, deixar as pessoas produzirem, que alguns chamam de capitalismo. Isso acaba com o intuito da guerra, porque ninguém quer fazer guerra. Como é que eu vou vender lá pro meu vizinho? Vamos dizer que tem dois países que são meus vizinhos aqui. Por exemplo, Brasil, né? Brasil comercializa muito com o Paraguai e comercializa muito com a Argentina. Se os dois começarem uma guerra, o que vai acontecer? Eu não vou vender para nenhum dos dois. E aí até os dois se recuperarem, acabar a guerra, eles vão ser prejudicados, eu vou ser prejudicado, então você quer que o seu cliente vá bem. E essa é a China, essa é a postura da China. Isso é uma coisa natural, né? Então eu vejo muita gente falando, porque a China quer dominar o mundo, quer não sei o quê. Será que a China quer fazer tudo isso? Será? Será que a China quer fazer tudo isso? Né? Então, eu não sei. Eu falo pra vocês, tem muita gente que me critica, né? Mas eu sou fanzaço sou fanzaço do sistema chinês, cara. O que a China fez em 40 anos lá, cara, não tem precedente na história. E posso falar pra você, cara, o chinês médio vive muito melhor que o brasileiro. Muito melhor que o brasileiro. Tá? A renda per capita dele já passou a nossa. Vive muito, muito, muito melhor do que o brasileiro. Vamos lá, pessoal. Vou passar o segundo relatório rapidinho aqui, porque tem bastante coisa pra gente passar. Vamos falar um pouquinho agora de mercado financeiro. Já falei de IPCA, né? Vamos falar aqui um pouquinho do relatório Focus, ajuste crítico, tá? A mediana para a inflação de 2026 subiu para 4,10. Subiu de 4,10 para 4,17, refletindo pressão internacional dos preços do petróleo e incerteza. Inflação subindo, você já sabe, né? Teu dinheiro vai comer mais rápido. Paradoxo do volume de vendas, aqui um dado do IBGE bem interessante, tá? IBGE revelaram que o volume de vendas no comércio varejista cresceu 0,4, tá? Na passagem de dezembro para janeiro, igualando o recorde histórico de novembro de 25. Porém, esse topo é heterogêneo, enquanto o setor farmacêutico e de vestuários apresentam expansão, segmento de informática e comunicação sofreu uma retração de quase 10%, tá? Evidenciando que o consumidor prioriza ser e vestir. Vamos lá, em detrimento de renovação de ativos
tecnológicos. Vamos lá. Emprego e teto de poder de compra. A taxa de desemprego medida pelo PNAD contínua encerrou o período, que eu acredito que seja de 25, tá? Em 5,1. Nível historicamente baixo. Contudo, a massa salarial está desacelerando a confiança do empresário industrial, permanecendo abaixo de 50 mil pontos. Ou seja, a gente está com desemprego a níveis históricos, né? Abaixo, né? Desemprego baixo a níveis históricos. Só que, porém, o índice que é feito lá com os gerentes de compra está abaixo de 50, que representa a retração. Ou seja, a indústria ela tá olhando o mercado como um mercado retraindo. Mas está todo mundo empregado, está todo mundo ganhando mais, por que as pessoas não estão consumindo? Entendeu? E aí tem alguns fatores, né? Nós somos um país que tributamos como país europeu, como país de renda alta, só que nós somos país de renda baixa, ou seja, sobra quase nada para a pessoa gastar. Né? Então você, quando começa a falar lá, não, porque a gente tem que tributar mesmo, olha os países lá, Noruega, não sei o que, a Holanda, a gente tem o PIB per capita da Holanda, da Noruega, a gente tem a renda per capita deles, a gente tem a infraestrutura deles, a gente tem o nível de poupança deles. Então não tem como. Não adianta a gente querer tributar como esses países, sendo que a gente não tem renda. Lá o país é muito tributado, tributa lá que nem a França, 50%, 60%, mas a renda é alta, sobra dinheiro. Né? O custo, o imposto do consumo lá é baixo, as coisas são mais baratas para comprar. Aqui no Brasil não, a gente tem serviço caro, a gente tem consumo caro, a gente tem, aquilo que eu falei para você, tudo a gente paga 3, a nossa renda é baixa, a nossa tributação é tributação de país rico. Não sobra dinheiro para o brasileiro. Entendeu? Então tá todo mundo empregado, em tese todo mundo ganhando mais, e aí é um paradoxo. As empresas estão vendendo cada vez menos. E aí? O que está acontecendo? Né? Aqui uma outra notícia tá, da RD Saúde, evento Notáveis de 2026. Fez um evento ali, reuniu 8 mil colaboradores para acelerar a marca. 3.547 farmácias em 663 cidades, tá? Somente em 2025 foram abertas 330 novas unidades. O CEO, Renato Radman, destacou a capilaridade da rede em sua maior vantagem competitiva, permitindo transformar a estratégia corporativa em cuidado real de ponta. E aí, você que é farmacêutico, você que tem farmácia pequena, tome muito cuidado, tá? Porque a gente tá vendo um fenômeno de grandes farmácias vindo pro mercado. E aí tem uma coisa muito importante. Eu tava conversando com um amigo meu esses dias, ele falando para mim dessa questão de farmácia, né? Falando que não, mas veja bem, tem o cara lá que é amigo do cara da farmácia, ele não vai na farmácia grande. Você tem que entender o seguinte, isso é um cara de geração X, né? Geração baby boomers. Esse cara sim, ele vai comprar lá na farmácia do bairro, ele não vai trocar a farmácia pequena que ele tem amizade com o farmacêutico há anos por uma farmácia grande. Só que essa geração tá passando e vai passar logo logo. E a geração que vai ficar é a geração Z. E a geração Z, ela tem conexão com o aplicativo, com agilidade. E essa geração não tem conexão nenhuma com esse senhorzinho da farmácia, esse cara mais antigo. E esse cara vai ficar sem cliente. E as grandes farmácias vão abocanhar tudo isso. Fora que o produto, o medicamento hoje nas grandes farmácias são muito maiores. Por quê? Porque são redes, tem poder de negociação. Então esse pequeno farmacêutico, esse pequeno empresário, ele ainda tem esse cliente antigo que não vai trocar ele para uma farmácia maior, que não vai comprar no aplicativo. Só que essa geração está passando. Daqui 5 anos, a gente vai ter predominantemente a geração Z consumindo. Isso serve para todos os segmentos. Você aí que ainda está parado no tempo, comece a agilizar, a informatizar o teu negócio, né? A digitalizar o teu negócio, porque senão daqui 5 anos você vai ficar fora do mercado. Isso não está acontecendo só com a farmácia, vai acontecer com tudo. Você tem que entender que esse teu cliente aqui, ele vai passar. Essa geração já está passando. E a próxima geração, a tua conexão com essa geração é zero, né? Por que a Ferrari está no TikTok? Por que as grandes marcas estão no TikTok? Para criar conexão com essa geração que está vindo agora. Entendeu? Então você, farmacêutico, você veja alguém que é mais novo ou comece você a estudar para você se conectar, para você se atualizar, porque senão o teu negócio vai ficar para trás. A gente já está vendo esse fenômeno, tá, pessoal? Eu tô em contato todos os dias com o pessoal do varejo, tá? Eu dou consultoria para o pessoal de varejo também, de indústria. Se você quiser saber mais, entra lá em contato com o nosso WhatsApp, 459-9825-8921. Entre em contato lá, a gente pode ajudar você. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos passar agora as nossas notícias. Estamos chegando quase no final do nosso programa aqui. Eu quero passar algumas notícias rapidinho aqui com vocês. Eu vou ler só as manchetes. E aí, hashtag já tirou o seu dinheiro do Brasil. Não é recomendação, tá, pessoal? Mas cada semana aqui
cada semana aqui é uma coisa complicada. Cada semana aqui eu vejo que realmente a gente tem que proteger o nosso patrimônio. Quer aprender? Entra lá na nossa comunidade, tá? Manda um ADM na rede social que você tá vendo ou no nosso WhatsApp lá. Vamos lá, Banco Digimais, fundador da Igreja Universal, acumula um rombo de 8,5 bilhões, enquanto o FGC tá vendo como que ele vai recompor lá as reservas lá, que foi mais de 60 bi lá, praticamente 50% do que o FGC tinha, foi só no Banco Master. A gente não tem precedente na história, acho que do planeta, né? Ele tá vendo como que ele vai recompor, a gente tá vendo aí uma cascata, né? Um efeito dominó, vários bancos aí demonstrando insolvência, e esse aqui um banco, né, o Digimais aí, que eu nem sabia fazia parte aí da Igreja Universal, com um rombo aí de 8,5 bilhões. E segundo a matéria aqui, pessoal, o Banco Central pediu para que os sócios do banco fizessem um aporte para aumentar o caixa do banco, né, a solvência do banco, e a igreja foi lá e parece que tirou uma grana em vez de depositar, né? Então, quem vai pagar essa conta, quem paga a conta do FGC, né, somos nós, tá? Empresas que terão que prezar pela saúde mental dos seus funcionários em ambiente de trabalho. A gente sabe que entrou em vigor essa lei, né, que é a lei NR1, né, já tinha, agora ela entrou em rigor para valer. E aí, meu amigo, você que é empresário, você vai ter mais uma preocupação, tá bom? Você vai ter que cuidar do bem-estar mental do seu funcionário. Tome muito cuidado do jeito que você vai cobrar a meta dele, porque conforme for o jeito que você cobrar a meta dele, você vai tomar um processo nas suas costas. Se ele chegar lá, brigar com a mulher dele, bater no filho dele, ele falar que tudo isso está sendo feito por causa do trabalho estressante, pode ser que você tenha que arcar com isso aí também, tá? Parabéns, empresário, parabéns aos nossos políticos envolvidos, tá? Boletim Fox eleva a projeção da Selic, a gente já falou um pouquinho aqui para vocês, né? E a gente teve aí também essa semana o primeiro caça supersônico feito pela Embraer, né? Nossa empresa aí que é referência mundial. E pra gente chegar no nosso final aqui, eu queria comentar um pouquinho isso aqui com vocês, que é super polêmico, né? E nós tivemos um candidato aí, que é pré-candidato à presidência da República, votando a favor dessa lei e depois falando que foi uma armadilha e que ele só votou porque ele sabia que não iria passar na Câmara dos Deputados. Então o Senado aprova o projeto que torna misoginia crime equivalente a racismo. E se você leu um pouquinho sobre essa lei, eu não vou ler porque eu não quero me ferrar e não vou ler também porque não vai dar tempo. Mas isso aqui deixa aberto, para mim isso aqui é uma das coisas mais complicadas que existem, tá? Primeiro, vai prejudicar as mulheres. Primeira coisa, vai prejudicar as mulheres, tá? Porque vai criar uma restrição na hora de contratação, tá? Primeira coisa, que não vai proteger as mulheres. Segundo, é uma lei que criminaliza, mas na hora de tipificar o crime, cria uma coisa extremamente vaga, vai depender de quem vai julgar o caso. E aí a gente teve o nosso candidato lá, né, a candidata da direita, que é pré-candidato, votando a favor da lei e depois falando que foi uma armadilha, que ele só votou a favor porque ele sabia que não iria ser aprovado na Câmara dos Deputados. Então, hashtag já tirou o dinheiro do Brasil, tire as suas conclusões. Quer proteger o teu patrimônio? Quer não depender de político? Quer proteger o teu patrimônio? Entre em contato para você conhecer a nossa comunidade Resenha de Mercado, 459-9825-8921. Eu quero deixar um grande abraço para você. Sigam as redes sociais da rádio. Quer ser nosso patrocinador? Entre em contato com o comercial da rádio para patrocinar o nosso programa Resenha de Mercado. E também, né, quer ser nosso patrocinador? Pode entrar em contato com o nosso comercial também, que a gente passa pro pessoal da rádio, 459-9825-8921. Pessoal, tá ficando pesado o negócio, tá bom? Vejo vocês no próximo programa, resto de semana abençoado, grande abraço e valeu!